Olá, eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer ter você aqui no canal. Nesse vídeo eu vou contar a história de um casal muito famoso, que inclusive serviu de inspiração para um filme. Eu estou falando de Bonnie e Clyde, um casal que entre roubos, crimes e uma paixão enlouquecedora entrou para a história dos Estados Unidos. Não é novidade que as pessoas têm o costume de romantizar a vida de criminosos. E com Bonnie e Clyde, não é diferente. Eles eram dois jovens do Texas que cometeram vários crimes na década de 1930, o que fez seus nomes se tornarem símbolos da depressão econômica, onde as mulheres fumavam charuto e seguravam rifles automáticos, e os homens roubavam bancos e faziam fugas de carros. Assim era a vida de muita gente que, além de ter muita emoção, era curta. Nos filmes, Bonnie Parker e Clyde Barrow sempre foram representados por um casal super inteligente, que usava roupas de luxo e não tinha medo da polícia. Mas diferente do que foi mostrado nos filmes, o casal cometia erros. Vivia uma vida desconfortável, repleta de fugas, assaltos, ferimentos e assassinatos. Quando policiais encontraram fotos deles brincando com armas, a mídia criou vários mitos sobre as estrelas fora da lei. E então começava uma perseguição que acabaria com a morte do casal. Mas qual a verdadeira história sobre Bonnie e Clyde? Qual a diferença das histórias contadas nos filmes da realidade? Acho que podemos começar falando sobre a infância dos dois. Antes de serem famosos como fora da lei, eles queriam ser famosos por outros motivos. Clyde nasceu em uma família pobre e o grande amor de sua vida, antes de Bonnie, era a música. Ele adorava cantar e tocar violão. Quando criança, ele também aprendeu a tocar saxofone, o que indicava que tudo daria certo na sua carreira musical. Mas, por influência do irmão mais velho, em pouco tempo, o interesse de Clyde pela música foi diminuindo e ele passou a gostar de roubar carros. Bonnie Parker, assim como o Clyde, também era apegada à música. Ela cresceu no oeste do Texas e, quando criança, se apresentou em concursos escolares e shows de talentos, sempre cantando sucessos da Broadway. Seu sonho era ver seu nome se popularizando em todo o país. E quem sabe, um dia, aparecer nas grandes telas dos cinemas. E, de fato, eles conseguiram o que queriam, mas não como sonhavam. Os dois ficaram famosos por cometerem crimes e apareceram nas telas dos cinemas. Mas eles já estavam mortos e foram interpretados por outros artistas. Apesar de tudo, eles continuavam sonhando. Durante as perseguições, foram encontradas várias revistas de filmes que Bonnie deixava para trás. Já Clyde carregou seu violão até ser obrigado a abandoná-lo em um tiroteio. Já em relação aos roubos de bancos, as coisas eram completamente diferentes do que os filmes mostram. Na ficção, os dois viviam assaltando e aterrorizando bancos, conseguindo roubar enormes quantidades de dinheiro. Mas a realidade estava longe de ser assim. Durante os 4 anos em que eles estavam fugindo, o casal roubou cerca de 15 bancos. Alguns deles mais de uma vez. Apesar do esforço, em alguns casos, eles conseguiam levar uma quantidade muito pequena de dinheiro. Além disso, os assaltos bem-sucedidos que foram associados ao casal, na verdade, foram cometidos apenas por Clyde e um comparsa. De vez em quando, Bonnie dirigia o carro, mas na maioria das vezes ela estava escondida, esperando Clyde e seu comparsa roubarem o banco. O fato é que roubar banco era algo complicado para os dois, principalmente quando estavam sozinhos. O principal alvo dos dois eram mercearias e postos de gasolina, onde era mais seguro e mais fácil de fazer as fugas. E como eles tinham que roubar mais vezes para ter dinheiro para sobreviver, a frequência dos assaltos facilitou o trabalho da polícia em rastreá-los. E diferente de vários criminosos que não tinham família, Bonnie e Clyde eram bem próximos de seus familiares. Eles sempre davam um jeito de viajar à área de West Dallas, onde suas famílias moravam. Às vezes faziam visitas até mais de uma vez por mês.
Clyde usava uma estratégia curiosa. Ele passava de carro na porta da casa dos pais e jogava uma garrafa de Coca-Cola com um bilhete dentro, explicando o local onde eles deveriam se encontrar. Quando o casal tinha uma grana sobrando, eles mandavam para suas famílias. E quando a família podia fazer algo para ajudar, eles não poupavam esforços. A relação era tão boa que quando o Clyde morreu, ele estava negociando algumas terras para dar de presente para seus pais. Após a morte do casal, vários familiares da família de Clyde foram presos, acusados de ajudá-los. Mas afinal, Bonnie e Clyde eram realmente assassinos? Obviamente, eles mataram muitas pessoas, mas poderiam ter matado muito mais. Durante a carreira de criminosos, os dois sempre estavam em fuga. Mas quando eles eram encurralados, Clyde matava as pessoas para evitar que fosse preso. Durante os anos de perseguição, 14 pessoas morreram. Porém, ele matava apenas quando se sentia encurralado. Em várias ocasiões, ele sequestrava alguém, às vezes um policial, e fazia uma fuga. Só que depois que conseguissem escapar, o refém era libertado. E em vários casos, Clyde dava um dinheiro para o refém conseguir voltar para casa. Segundo os relatos, eles mais libertaram pessoas do que mataram. Sendo muito famosos, o casal mudou a opinião de muita gente quando eles assassinaram 2 policiais no domingo de Páscoa, no ano de 1934. Quando eles foram pegos de surpresa por 2 policiais, por um erro de comunicação. Henry Medvin, um dos companheiros de Clyde, acabou atirando na cabeça de um dos policiais. Como resultado, eles acabaram matando o outro policial, um novato que se chamava Murphy. Ele estava prestes a se casar. Em vez de sua noiva usar um vestido de casamento branco, ela foi para o funeral de seu noivo usando o vestido preto. Por causa desse fato, muita gente que aplaudia o casal passou a torcer para que eles fossem capturados. E a queda do casal? Vocês sabem exatamente como aconteceu? Bom, apesar de serem assassinos cruéis e criminosos que mereciam ficar presos, a morte deles aconteceu por causa de uma traição. Lembra quando eu disse que eles gostavam de manter contato com suas famílias? Pois é. Ironicamente, os 2 acabaram sendo mortos por causa dessa devoção à família. Só que, nesse caso, eles queriam levar Henry Medvin, comparsa de Clyde, para ver sua família. Até aqui tudo bem. Ele era um homem de confiança e também merecia ver sua família. Só que Henry, junto de seu pai, conspirou contra Bonnie e Clyde. Ele alertou os policiais sobre o paradeiro do casal e, com isso, Henry ganharia o perdão da polícia. Na noite do dia 21 de maio de 1934, 6 policiais montaram uma emboscada em uma estrada. Eles vigiavam o pai de Henry, que ficou na beira da estrada para servir como distração. Os policiais passaram a noite esperando a dupla, mas nada deles aparecerem. Depois de alguns dias, exatamente no dia 23 de maio, por volta das 9h15 da noite, Bonnie e Clyde finalmente apareceram, dirigindo um Ford V8. Ao ver o pai de Henry na beira da estrada, eles pararam. E antes de descer do carro, os policiais abriram fogo. Clyde foi morto instantaneamente por um tiro na cabeça. E um dos policiais contou que Bonnie gritava sem parar ao perceber que ele estava morto. Para garantir, Frank Hammer, o líder dos policiais, se aproximou do carro e disparou mais vários tiros contra Bonnie. Ela segurava um sanduíche que havia começado a comer e que foi sua última refeição. A cena da morte do casal se tornou um caos até a chegada do legista. Muitas pessoas foram até o local para tentar pegar algo do carro. Um homem tentou cortar a orelha de Clyde, enquanto o outro pegou um pedaço do vestido manchado de sangue de Bonnie. Quando as autoridades chegaram para pegar os corpos, havia uma multidão no local, tentando levar algo do local. Segundo o relatório do legista, o corpo de Clyde havia 17 buracos, enquanto o de Bonnie
havia 26 marcas de tiro. O estrago foi tanto que o agente funerário designado para preservar os corpos para os funerais disse que os corpos tinham tantos buracos que era difícil manter o fluido do embalsamento em seus corpos. Durante muito tempo, o Ford V8, apelidado de Carro da Morte, esteve em exposição por todo o país. Cheio de buracos de bala e manchas de sangue, o carro foi uma atração turística durante muito tempo, até se estabelecer em um cassino no estado de Nevada, junto com as fotos brutais da cena de morte de Bonnie e Clyde. O carro serve como um lembrete assustador do final sangrento do casal de bandidos mais insano dos Estados Unidos. Se você se interessa sobre a história deles, eu te indico o espetacular filme Bonnie and Clyde, de 2013, que conta de forma romantizada a história do casal. Mas se você quer ver a versão da polícia, eu indico o filme Estrada Sem Lei, que acompanha 2 policiais que tentam prender os notórios criminosos. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima.